Opa, seja muito bem-vindo. Aqui é a aula 4. Hoje eu quero trazer um assunto muito bacana para você, que é o assunto autoridade. A autoridade é algo que, em termos de persuasão e venda, a persuasão no sentido ético da coisa, no sentido íntegro da palavra propriamente dito, a autoridade é um dos componentes que vai te fazer realmente vender muito. Isso porque quando a sua autoridade ela chega primeiro do que a venda ela se torna muito mais suave. Ela se torna muito mais você realmente mostrar para as pessoas que aquilo é íntegro e que você tem aí algo que vai ajudar a vida dela, que vai realmente transformá-la, levá-la do ponto A para o ponto B, muito embora isso seja clichê no sentido da palavra, mas eu quero que você entenda que a autoridade, ela vai fazer com que você consiga vender e vender muito mesmo. E é lógico que a segunda parte, que aí cabe a você, que é a entrega, isso fica por sua conta. Você vai garantir que o produto é muito, muito bom. Mas você pode estar me perguntando, William, autoridade, tudo bem, eu não tenho autoridade alguma no mercado. Ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe qual a mensagem eu transmito. E aí, velho, como que eu faço? Então a aula de hoje é justamente para te mostrar, eu vou te mostrar aqui como que você pode disparar a autoridade de uma maneira automática para as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, que vão estar lendo a sua carta de vendas, ou vão assistir o seu vídeo de vendas. Enfim, qualquer que seja a sua peça publicitária, no sentido do marketing direto, ali, da venda propriamente dito, que ela vai estar consumindo. E aí eu quero te mostrar aqui que a grande sacada é que a autoridade ela é um gatilho mental. E o que eu quero dizer com isso? Sendo um gatilho mental, significa dizer que, se eu usá-la da maneira correta, eu vou conseguir dispará-la automaticamente. Então, se valendo dos meios corretos, você vai conseguir disparar esse gatilho para que você possa realmente ser visto como autoridade. E o nosso objetivo na aula de hoje não é simplesmente te explicar o que é autoridade, mas eu vou te apresentar 10 caminhos para você disparar esse gatilho. Vamos lá? Está preparado? Papel e caneta na mão? Vamos começar agora. Primeiro caminho. No negócio desde. Quando você fala que você tem um negócio desde 1982, ou você tem um negócio desde 1900, logicamente estou exagerando, estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas a pessoa ela olha ali como se fosse uma espécie de prova social, que também aí é um empilhamento de gatilhos. Eu não quero me aprofundar em gatilhos mentais, nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre gatilhos mentais, eu vou dividi-la em várias aulas, de tão extenso esse assunto, mas quando a gente fala aqui de gatilhos, eu tenho o gatilho da prova social, porque aqui vai mostrar que se você está vivo no mercado a esse tempo todo, alguma coisa você tem de bom, que o permitiu se manter vivo nesse tempo aí de mercado. Então esse é o primeiro caminho para você poder disparar. E aonde que você vai usar isso? Poxa, nas suas páginas de vendas, no seu site, de repente num e-mail que você coloca ali embaixo. Então, num vídeo que você vai começar falando e vai colocar um pouquinho da sua apresentação. Então, isso já mostra uma certa autoridade para a pessoa que está lhe acompanhando. Caminho número 2. Tudo que você tem de citação em mídia aberta. Então, se você apareceu num jornal, foi matéria de uma revista, ou apresenta um programa, ou mesmo você, de repente, saiu em um jornal local, um jornal na internet, hoje, fazer essa citação, de colocar, apareceu em... Logicamente, essas mídias elas devem ser conhecidas
para a sua audiência, para a sua persona. Daí, se você recorda, quando nós falamos lá na primeira aula, em que eu falo sobre algumas características da persona, eu vou convidar o Fernando para ele dar uma aula sobre persona, que ele é muito ninja nesse assunto especificamente, mas um dos aspectos da persona é você entender quais são os conteúdos que ela consome, as mídias que ela consome, as revistas, os canais, quem ela segue. Para quê? Para a melhor forma para você começar ali um relacionamento com uma pessoa, para você começar a se conectar com uma pessoa, como é? É você estar aonde ela está com a atenção voltada. Então, você está no ponto onde ela está com a atenção voltada é o primeiro passo. Isso já vai facilitar para você e muito. Porque se de repente ela está com atenção em uma determinada revista, um determinado evento, e você aparece naquele evento, por exemplo, para nós, no nosso negócio, Fernando e eu, nós estarmos em eventos como Fire, como Fórmula de Lançamento, para nós faz total sentido. Por quê? Porque ali estão as nossas personas. Elas estão ali realmente. E isso é muito, muito bacana. Caminho número 3, depoimento de clientes. Gente, aqui eu devia ter colocado aqui com a fonte maior do que esse próprio slide. Eu diria que se você não tem nenhum dos outros elementos, é lógico que é um exagero dizer que não tem nenhum dos outros elementos. Dentro da sua trajetória, se você já empreende, se você já atende outros clientes, se você já tem resultado, você vai ter provavelmente aí algum desses disparos aqui você vai ter preparado. Você já vai ter isso. Talvez você não esteja utilizando. E o depoimento de clientes, ele é muito, muito, muito forte. Muito, muito forte. O que acontece? Quando existe uma outra pessoa endossando o resultado que você tem, endossando a forma como você trabalha, o resultado que você entrega, você consegue matar uma objeção fortíssima. Né? A objeção, nós vamos ter uma aula só sobre objeções, para você entender as objeções e você saber como tratá-las. E aí, aqui você já começa a fazer um empilhamento, é tudo muito envolvido, tudo muito entrelaçado. Eu estou apresentando para você de maneira didaticamente separado todos os componentes, para que você possa entender quais são os componentes que você pode se utilizar para você poder construir a sua jornada copywriting. E aí você se valer disso para você colocar isso em prática, entregar e avançar. Mas o depoimento de clientes é muito, muito forte. E eu vou montar aqui uma aula também só sobre depoimentos, para você ver a estrutura do depoimento perfeito. O cliente que faz parte da nossa comunidade copywriting, que ele está na área de membros paga, ele tem acesso a todo um material onde a gente mostra ali os templates já prontos para ele poder fazer a coleta de depoimento. Mas aqui o que você precisa saber é que quando você for olhar o teu concorrente, outras pessoas que estão no seu nicho, são produtos substitutos ao seu, você deve observar quem tem depoimento. Esses que têm depoimento, eu diria assim, eles são os mais perigosos do mercado. Perigosos no sentido de alcançar mais resultado, se você não tiver ainda, provavelmente maiores que os seus, tá? Próximo caminho, evidência de tamanho. Mostrar que eu tenho uma empresa com 135 funcionários, 35 mil metros quadrados de campo aberto onde são produzidos. Então isso mostra o tamanho que ele é robusto. Então você chega e diz, olha, eu tenho uma agência com 50 colaboradores, são 4 andares distribuídos em 2 prédios. Você mostra para a pessoa que você é grande. Então, dependendo da forma como você fala, isso começa a soar como sendo você maior do que o que você é, propriamente dito. E isso é muito legal. Não é pelo aspecto de você... no Ceará a gente tem um termo que a gente diz assim, se amostrar.
O se amostrado cearense é aquela coisa de você realmente fazer ali um brand em torno aquele assunto ali para parecer realmente que você é maior. Nossa, eu tenho um terreno de nem sei quantos hectares são, tem 100 metros quadrados, mas no final ele diz que tem não sei quantos hectares. Mas o aspecto principal é isso, vem desde os primórdios, a gente quer aumentar as coisas. Mas quando você já é grande, você já tem aquilo lá. E o que você tem que entender assim, você precisa só passar segurança para quem é a tua audiência, para quem te assiste. Você não precisa ser maior do que um grupo que você almeja ser. Não, nossa, eu não vou usar esse disparo de gatilho da autoridade porque eu não sou tão grande. O grupo X ali, nossa, tem milhões de funcionários, 1.000 funcionários, 3.000, eu tenho 3. Mas às vezes, para o público que lhe acompanha, você ter 3 funcionários já o dá a segurança que você ali tem uma estrutura de suporte robusta que vai ajudá-lo, que vai ampará-lo. Isso é legal. E muitas vezes nós negligenciamos isso por um simples aspecto ali de estarmos nos comparando. Eu costumo dizer para os nossos clientes de mentoria e consultoria, quando eles vêm dizendo, eu posso implementar essa estratégia que fulano está usando e está funcionando para ele. Eu disse, olha, é factível você testar? É factível você testar. Agora eu quero que você pare e pense para que você comece a medir os seus resultados e que você seja melhor que você mesmo hoje. Não é clichê isso que eu estou te falando. De boa. O que acontece é, muitas vezes a gente fica comparando aqui o nosso marketing com o marketing ali do outro cara. O cara tem umas páginas melhores que as minhas, os vídeos dele são mais bem produzidos, tal, tem uma trilha sonora. E aí te impede de começar, te impede de usar qualquer um desses gatilhos que eu estou te mostrando aqui para poder disparar a autoridade. Tudo porque você tem ali um certo, não, poxa, eu tenho um pudor, um nível de crítico, o teu sabotador crítico lá em cima, monstruoso. Poxa, aí você acaba não avançando, tá? Então vamos aí para o próximo caminho. Como é que você dispara? Prêmios, certificações. Tudo isso é um endorso da autoridade sua. Agora, é importante salientar que esse endorso ele deve girar em torno do assunto no qual você está vendendo. Então, não adianta você ter uma certificação de melhor lutador de boxe quando você quer treinar o cara no jiu-jitsu. Um exemplo. Então, são aspectos ali diferentes. A não ser que você esteja treinando o cara para o MMA e aí, de repente, você pode se valer disso. Mas, se assim não for, não faz sentido. Nenhum, não faz. Porque você acaba misturando as coisas e aí você dá um nó na cabeça do teu espectador, da pessoa que está lá do outro lado. Então, esses prêmios, eles devem ser relacionados com o métier que você está entregando, que você vai vender, tá? Então essa aí é a primeira observação. Associação com grandes nomes. Gente, isso aqui também é muito, muito antigo e às vezes no marketing direto, no marketing digital, a gente não se vale desses aspectos. É por isso que eu decidi fazer essa aula aqui, quando eu conversei com o Fernando, para a gente planejar essa aula e entregar esse conteúdo para você, para que você possa perceber que existem várias coisas e vários elementos que você já possui aí com você, do seu negócio, da sua carreira, para que você possa se valer. Nossa, quantas vezes você já foi ali no supermercado ou numa farmácia e você vê a linha de desodorante, fumaça, eles fazem muito isso, fazem muito bem, que é a transferência de autoridade. Como é que você faz a transferência de autoridade? Eles querem lançar um produto, tipo, eles fizeram, sem citar nome aqui de marcas, mas eles fizeram um lançamento de um desodorante para o pé. E eles colocaram um desodorante à amostra grátis junto com um desodorante maior para axila. E aí quando você coloca um com o outro ali, logicamente a pessoa que já consome aquele produto, ele já o conhece, vai levar, não, poxa, já estou levando aqui o do pé, deixa eu utilizar. Então ele está se valendo, está transferindo a autoridade do produto já conhecido, da marca já conhecida, para a marca nova. Aproveite o seu networking. Aproveite o que você já tem, as conexões que você já tem.
para que você possa realmente se valer disso e buscar isso para você. Como que você faz isso? Poxa, você vai tirar uma foto, mas não é aquela foto de tiete ali que você abraça, tá agarrando ali aquele seu ídolo e, poxa, não é isso. Então você tira uma foto mais contextual, conversando, trocando uma ideia e fazendo com que você tenha ali a pessoa, nossa, olha só, eles são íntimos ali, ele frequenta aquele mesmo ambiente, faça uma entrevista, grave vídeo com outra pessoa, faça uma live com outra pessoa no Instagram ou qualquer outro canal que a sua audiência esteja. E aí você tem que ter a noção do seguinte, muitos dos nossos clientes, nos eventos que nós vamos palestrar, as pessoas me perguntam assim, rapaz, William, qual é o melhor canal para eu poder anunciar minhas coisas? Me fala aí. Facebook, Instagram, que é o do momento, Twitter, sei lá, no Tinder, não sei. Onde que é? Depende. Depende de quê? Depende de onde está a tua audiência. Porque se a sua audiência frequenta um grupo de cachaçaria, muito embora eu não estou fazendo apologia para você ir beber, tá? Eu estou dizendo que você precisa frequentar. Isso você só precisa frequentar se o seu cliente estiver lá e se você quiser vender para ele. Se não existir nenhum desses componentes, então você não vai. Uma charutaria, onde eles estão lá fumando charuto, aquela coisa toda. Poxa, você tem que estar lá. O cara joga golfe, joga tênis, você tem que estar lá. Pô, o cara tá lutando jiu-jitsu. Pô, você tem que estar lá. Não, ele tá no Instagram, tá. Beleza, tá no Instagram, que horas? Que tipo de conteúdo ele consome? Vídeo, imagem, o que é? Então você tem que se aprofundar nisso. Tudo você tem que conhecer ali da sua persona, daquela pessoinha querida que você quer entender mais sobre ela e você deve entender mais sobre ela. Sob o aspecto de problema, você tem que entender mais dela do que ela mesma. Tá bom? Então isso aí fica a dica. Depoimento de experts. Olha, aqui é muito parecido com o anterior, só que no anterior você tá junto, você vai lá e você conversa, você fala com ele, você grava vídeos de conteúdo, faz ali um collab, né, uma colaboração entre as redes sociais para falar e entregar conteúdos. Aqui é o próprio expert falando, nossa, eu conheço o William há tantos anos, é um cara que, poxa, ele realmente nesse assunto, para mim, ele é uma referência, ele já me ajudou com X, Y, Z. Então, o depoimento do expert, e aí entenda, o expert aqui não é sobre a sua ótica. É na ótica do teu cliente, da tua persona. Não adianta nada esse, nossa, aquela artista ali, aquele artista, ele é o cara para mim. Eu o considero o cara. Top. Não adianta nada se a tua audiência não o reconheça. Outro dia eu estava em um dos meus empreendimentos físicos, numa loja, e aí uma colega minha também, lojista, ela disse, nossa, isso aqui é o fulano, olha só, meu Deus, ele veio aqui, fez uns stories na minha loja, fantástico, eu olhei, disse, tu o conhece? Eu disse, não. Eu disse, meu Deus, como você não conhece? Então ali, para mim, ele não disparou autoridade nenhuma. Autoridade nenhuma. O Fernando, outra vez, foi conversar para fechar negócio com um dos maiores guitarristas do mundo. O cara chegou para conversar com ele e disse, cara, você me conhece? Eu não vou citar nomes aqui. Só vou dizer que ele é o guitarrista do Megadeth. E o cara chegou e disse, meu irmão, e o Fernando? Cara, tu toca o quê? Guitarra. O Fernando não sabia nem o que era uma guitarra, velho. Não sabia nem o que era uma guitarra, a parada da coisa. Então o que acontece é assim, se não disparar autoridade para aquela pessoa, poxa, não vai disparar. Outro dia tava aqui, a gente se encontrou, o cara era o Lyoto Machida, o Fernandão não sabia nem o que era Machida. Machida ele achava que era um negócio de machado pra quebrar pau. E eu disse assim, caralho, velho, o cara é lutador do UFC, eu gosto de luta, tal, aquela coisa toda. Então o cara disparou a autoridade para mim automaticamente. Pro Fernando, mesmo que nada. Então você tem que ter essa atenção e essa sensibilidade aí. Eu não diria nem sensibilidade, né? Já chega a ser bom senso. Para você saber quem é do seu métier que vai disparar a autoridade para a sua audiência e aí você conseguir esse depoimento. Clientes famosos.
É outra questão também. Se tu tem um cliente famoso, que é o que também estratégia muito antiga. Se você for olhar em alguns shoppings, você tem shoppings em que existem lá o que eles chamam de lojas âncora. O que são as lojas âncoras? É que vai levar uma quantidade X de pessoas. Tem a marca X, tem a marca Y. Se você entrar, eu não preciso nem dizer quais são as marcas. Quando você entrar num shopping e entra no outro, tem aquela mesma loja daquele tamanho gigante, você sabe que aquela loja ali é uma loja âncora, que é para poder atrair. Ela tanto atrai lojistas como ela atrai também os clientes. Porque não, poxa, tem que ter ali, tem que ter aquela outra. Então, isso aí são os clientes famosos. Você tem que ter os seus clientes famosos. E aí, nesse jogo, vale tudo. Vale a questão de você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vale tudo no sentido ético e íntegro, tá? Você fazer um serviço. Eu não sou a favor de pro bono, mas, poxa, tem um cara que é referência. Aí já não é nem pro bono, aí já é uma permuta. Diz assim, olha, eu posso te atender, prestar um serviço para você, XY, se você me permitir divulgar a sua marca. Fernando e eu, a gente não faz isso. A gente, por mais famoso que seja o cara, por exemplo, a gente usa da seguinte estratégia. E aí compartilhar isso aqui, que a gente só compartilha nos nossos grupos de mentoria, mas eu vou dar esse bônus para você. A gente faz o seguinte, para que o gatilho da autoridade não dispare na gente e nós fiquemos vulnerável, o que a gente faz? A gente analisa e vê o seguinte, cara, esse cara aqui disparou o gatilho da autoridade para mim. Fernando, vai lá e negocia com ele. Porque não disparou no Fernando. Então, o Fernando ele está imune àquilo. Esse cara aqui disparou o gatilho da autoridade em mim. Então, vai lá e negocia com ele. Porque não disparou em ti, tu não sabe nem quem é. Então, eu estou imune na negociação. Eu vou ali realmente mais imparcial. Tá? Então, essa é a questão. Mas você ter clientes famosos e se valer dessa imagem deles. Olha, quem eu ajudei, quem eu entreguei. Então, em várias negociações nossas, quando nós estamos conversando, principalmente quando a gente está lidando com alguns clientes corporativos que são fora esse mundo da internet, eles chegam e dizem assim, cara, por que eu devo contratar vocês? O que diferencia vocês dos demais? O que vocês têm de bom aí? A gente mostra só os clientes. Olha, eu atendi Paulo Vieira, Sullivan França, Augusto Cury. Se você quer ter o mesmo resultado desses caras, a gente pode te ajudar. Agora, se você está procurando um resultado mais simplório, ou de repente até resultados ainda 10 vezes maior do que desses caras aí, então talvez nós não sejamos as pessoas corretas. Mas, se você acredita que você pode chegar onde ele chegou e isso nos endossa, velho, vamos com a gente que a gente vai te ajudar, com certeza. Então é isso que você tem que ter em mente, tá? Próximo disparador, mostre seus resultados. Clichê. Contra fatos não há argumentos. Mas realmente não há argumentos mesmo. Porque quando eu mostro, olha, o cara tinha X, fazia um evento presencial com 100 pessoas, agora faz evento presencial com 5.000. Tem resultado? Tem resultado. Faturava X, agora fatura 10X. Tem resultado? Tem resultado. Trabalhava 40 a 80 horas. 40 horas semanais. Agora a gente trabalha 2 horas por dia, dá umas 8 horas semanais aí, 10 horas semanais, e fatura 10 vezes mais do que faturava quando tinha agência. E aí, se é resultado ou não é resultado? Mostra, prova, comprova, e aí você vai ver o seu avatar olhar ali, a sua persona vai dizer assim, porra, esses caras são fodas. E aí ele vai se conectar ou não, se ele quiser esse resultado. Se ele não quiser esse resultado, tá tudo certo, tá tudo bem, continua. Vai lá, tá tudo bem, todo mundo feliz e a gente com dinheiro no bolso. O negócio é esse. Quem quer o dinheiro no bolso, vamos embora. 10. Mostre o resultado que você gerou para os outros. Nós vamos ver na aula de objeções que o aspecto de você trabalhar matando as objeções, existem algumas objeções universais, que eu vou dar só um overview rapidinho aqui para você. Naturalmente, quando você for vender algo para alguém, que eu já falei que isso não é o correto, não venda nada para ninguém, e se alguém está em dúvida no que eu estou falando aqui, volta lá na primeira aula que você vai entender, na estrutura de copy. Mas a pessoa vai ter uma dúvida assim,
falar isso para mim. E aí, o que você faz? Mostra resultado. Beleza. Já ajudou alguém? Beleza, eu sei que tu conseguiu isso pra ti, mas é porque, poxa, pô, William, tu é bonito, tal, tem uma voz, tô brincando, tá? Mas qualquer aspecto desse, então você, beleza, tudo bem, tem um resultado, então pode ser sorte, né? Aí você vai, olha só, mas para essas outras pessoas aqui também eu consegui gerar esse resultado. Ah, legal. Por quê? William, por que tu não colocou aqui mostrar os clientes famosos? Porque pode gerar outra objeção. Ah, não, esses caras já são muito grandes, esses caras já são autores de livros, já apareceram na Veja, são palestrantes, têm empresas bem consolidadas. Não é para mim. Eles são muito, muito grandes. Aí você mostra resultado para os outros também. Na verdade, você tem que ter, quando eu falo ali de depoimentos, que é um outro disparador, quando você fala de depoimentos, é importante salientar que você tem que ter depoimentos, aí uma dica bônus, ultra bônus, quando nós estamos trabalhando em copy avançada, que aí isso é tema do nosso próximo módulo, copy avançada, para você conversar com diferentes personas, você tem que ter depoimento dessas personas diferentes, para você conectar com cada uma. Então, se você atende profissional liberal, dentro do aspecto profissional liberal, você vai ter médico, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, enfim. E aí, se você quer atender a ambos, você tem que ter ali, idealmente, você tem que ter um depoimento para cada um deles. Tem um depoimento do médico, tem um depoimento do nutricionista, do nutrólogo, porque a pessoa olha, olha só, nós nos conectamos com os nossos pares parecidos conosco. Os diferentes podem nos atrair para outros aspectos, para outros assuntos, mas para a venda, para nos conectarmos, eu quero o parecido. Porque aí, se aquele cara ali é médico e funciona para ele, vai funcionar para mim também, velho. Eu quero isso. Então é isso que você tem que ter em mente, tá bom? Então sempre se atente para isso. Foram 10 que eu prometi, né? No entanto, eu vou te dar aqui o bônus, 11º. E aí vai mais uma outra dica bônus. Eita, hoje eu tô só dando dica bônus aqui. Tá bom, já vou encerrar a aula aqui para parar de estar dando bônus. Sempre, na minha carreira, eu fui gerente de projetos por muito tempo e isso me permitiu trazer essa conexão para dentro do métier de lançamentos. Então, eu sou gerente de projetos de grandes lançamentos e copywriter também. Mas, lá na gestão de projeto, o over-delivering, é você entregar a mais, isso não era permitido. Isso vem de uma cultura americana. Só entrega o que é prometido e acabou. Você não vai ter problema ali com o cliente, se tiver, você briga. Já aqui, enquanto se trata de marketing, nós temos que fazer o over delivery, entregar a mais. Quando você entrega mais, você também é um outro disparador mental, que é você entregar a mais. A pessoa, nossa, poxa, meu Deus, eu tenho um... E dispara outro gatilho ainda mais, que é um gatilho da reciprocidade. Nem vou entrar nesse assunto, que nós vamos tratar mais na frente. Vamos lá, 11º, ensine algo surpreendente para alguém. William, o que de acho é algo surpreendente para alguém? Vou resumir. Algo surpreendente é você ensinar para a pessoa a grande sacada. Ela, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Meu Deus, é tão simples que, cara... Se você não sabe o que é a hipótese da copy nem grande sacada, você vai ter que assistir a aula número 3 sobre grande sacada. Então volta lá na aula número 3 para você poder assistir o que é a hipótese da copy, o que é a grande sacada. E você tem que fazer o trabalho educacional de educar a pessoa e ensinar sobre a tua hipótese da copy. Você não tem que vender o seu produto. Ah, meu produto é bom, meu produto é melhor. O que me importa? Pouco importa para mim, quiçá para o teu cliente. O que importa para ele é como é que a vida dele vai ser transformada. O quão esse nível vai mudar a minha vida para melhor, o quão mais rápido e o quão isso vai solucionar meus problemas. Acabou, é isso que eu quero saber. Não tem, sem mais delongas. Sem mais delongas, é isso. Tá? Então ensine algo surpreendente para alguém. Gente, obrigado pelo teu tempo, tá? Muito bacana, esse é o conteúdo da aula de hoje. Aí os 11 disparadores para você poder disparar o gatilho mental da autoridade. Até a nossa próxima aula.